Flamengo! A gente não desiste nunca! Vamos virar! Vamos virar! Vamos! Como será que deve estar o cara que me disse não na escola, vendo o quanto eu fiquei Ai, 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 ô segunda-feira, você chegou e chegou daquele jeito. Obrigado, segunda-feira. Olha, dia de começar a cuidar da sua saúde. Treinar, se alimentar bem, uma dieta, beber bastante água, porque dia 12 é logo ali. Vasco volta a jogar e essa temporada, esse restante de temporada, promete. Aqui, ó. Aqui dentro, família, vai acontecer um milagre esse ano, então você precisa estar com seu coração, sua saúde daquele jeito, porque não é possível, família, alguma coisa vai acontecer esse ano! É possível! Milagre vai acontecer! Ai, 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 família, tem muita coisa pra gente falar aqui nessa segunda-feira. Antes de mais nada, meu boa tarde no momento que eu estou gravando esse vídeo, 12h44, né? Lembrando que hoje tem Inter de Milão também, Felipe Coutinho passou por lá também, coincidência danada, né, cara? Passou pelo Bahia, show, e hoje também, né? Tudo certo. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho, o Raul perguntou, você não acertou, pegue o seu banquinho e saia de fininho ou mansinho, eu não lembro. Família, a gente vai falar um pouco, claro, do nosso Vascão, tem algumas informações aqui, né, algumas resenhas sobre o Felipe Coutinho, também sobre investidores aí, né, como o caso do Radrizzani e também do Marinax, algumas resenhas aí que o Fábio Azevedo falou aí na sua live, vamos trocar uma ideia sobre isso, até comparando aqui também, né, com o nosso próximo adversário, que é o Botafogo, já vamos falar um pouco desse confronto, porque o Botafogo demitiu, né, o seu treinador, Renato Paiva. Então o Fábio Azevedo basicamente colocou aí na mesa, né, segundo as suas fontes, um papo que o Radrizzani queria com o Vasco, de investir pesado e futuramente vender. O papo era esse, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Tem também aqui uma resenha sobre o Lúcio Barbosa, lembra dele? É o cara que tá complicando o Vasco aí nesse momento, escolha da 777, né, porque o Vasco pode pagar aí para a dupla Dias. E eu nem tô falando do Chiliquento, né? Ramon e Emiliano, né? 30 milhões. É gestão profissional que seu Jorge Salgado, Osório, Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha prometeram ao vascaíno. E além disso, família, me permita, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar um pouco mais essa situação aí, né? Em relação à eliminação de ontem, porque assim é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Então eu quero resenhar aqui com vocês, com alguns flamenguistas e também Neto e Thiago Leifert, falando algumas paradas aí pra gente trocar uma ideia aqui também. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E dá aquela hypada também, que ajuda demais aqui o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha. Quero reagir aqui com vocês. Neto, Thiago Leifert e, cara, dois flamenguistas assim que... Ai, 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 família, olha só. O Flamengo tem na sua defesa o seu ponto forte. E o Bayern tem no seu ataque o seu ponto forte. Eu acho que vai ser a maior prova de Eu posso falar uma coisa da aqui? defesa do Flamengo, sério. Hoje o Flamengo tem a top 5 melhores defesas do futebol mundial hoje. No Campeonato Mundial, sim. Não, peraí. Do mundo. Top 5 melhores defesas do mundo. Aí tu O Flamengo tá entre as melhores. Tá entre as 5 melhores É defesas uma do defesa mundo. muito boa, melhor do Já que não Brasil. roubar o gol do né? Machadinho? Cara, é a melhor defesa da América do Sul. Pô, que Já isso. começa por aí. Sobra todo o resto do mundo. Tá, me fala 4 times europeus. Pode falar Real de maior. Madrid, Não é Barcelona, melhor. Manchester City, cara. Liverpool, Arsenal. Tá bom. A zaga do Liverpool já é melhor que a do Flamengo? Van Dijk Não. e Konaté. O nome. Pelo O amor de Deus. nome. Van Que Dijk. isso, Uau. Arthur. Pô, Rapaz, que atropelo. Mas eu entendo perfeitamente os comentaristas, os narradores, as pessoas que fazem a Copa Mundial, a Copa do Mundo da FIFA. Eu compreendo vocês todos, fiquem bravos comigo. Pô, mas olha, o Flamengo sai de cabeça erguida. Que sai de cabeça erguida, truta? Pô, só nas oitavas. Que sai de cabeça erguida? Cabeça erguida é o Leão que tá aqui. E esse sai de cabeça erguida, 4-2, era pra ser 6. Se tivesse feito os outros 2 gols. Olha, mas fez uma primeira fase maravilhosa. Pô, a primeira fase é uma teta. É uma teta. Que por sinal, o último campeão do mundo é o Corinthians, que ganhou de Chelsea. E o Flamengo sai, que saiu de cabeça erguida, que foi legal, que foi um massacre. Foi um massacre.
Um massacre do Bayern, meu irmão. Um massacre. E volta pro Rio de Janeiro, vai disputar o Campeonato Brasileiro e tá tudo certo. E o Bayern, do Harry Kane, mostra o grande que esse cara é um jogadorzaço. Um jogadorzaço. Vamos ver agora o Bayern dando sequência aí, vai pegar o Paris Saint-Germain. Daí vai sair um dos finalistas para ganhar o título. Essa é a grande verdade. Um abraço para vocês aí, o Flamengo. Valeu, hein? Volta pro Rio de Janeiro, lá pra Gávea, que tá tudo certo. Valeu? Desculpa, flamenguistas, vocês vão ficar chateados comigo. Mas o Bayern não fez esforço nenhum pra ganhar o jogo. Em nenhum momento o Bayern falou: caraca, os caras estão chegando. 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2. Assim, igualzinho o jogo do Boca Juniors. Pressionou lá, tá bom. Pô, o Boca empatou. Puta, cara, o Boca empatou. Que oração. Tá quase acabando o jogo. Pimba, gol do Bayern. Ontem pra mim foi a mesma coisa. Ah, no Flamengo, erros do Flamengo. Erros do Flamengo não. O Bayern de Munique joga do mesmo jeito que o Flamengo joga com os adversários dele aqui no Maracanã, adversários mais fracos, por exemplo, sufocando, que eu falei que eu adoro ver, o Bayern faz isso 3.0, irmão. É muito difícil jogar. Amassou o Flamengo lá atrás, então, pô, Luiz Araújo quer driblar 3. Ó, Riai, ó lá, Luiz Araújo quer driblar 3. Não faça isso. O Arrascaeta, que é o nosso melhor jogador aqui, todo mundo celebra ele demais, o Arrascaeta, como um dos melhores jogadores da América do Sul, talvez das Américas. Parecia uma criança ontem, cara. Não conseguiu andar. Ele não deu 3 passos ontem. Ele não sabia onde ele estava no jogo. E isso é o choque de realidade. Isso é olhar um gigante europeu contra o nosso melhor time aqui, um dos melhores times que a gente tem, e falar, meu, não dá jogo, desculpa, gente. Tentamos, o Flamengo foi valente, o Flamengo jogou, gostei de ver, tentou jogar, machucou o Bayern 2 vezes, fez 2 gols, mas o Bayern fez 4. Não tem jogo, não tem. Esse é um jogo que se a gente jogar 10 vezes, a gente vai perder as 10 vezes. Não tem o que fazer. O Bayern é muito superior. Os jogadores são superiores. Eles estão bem treinados, sabem o que estão fazendo. O esforço foi mínimo. E isso a gente tem que entender, tem que assumir. Pois é, né? Assim, família, foi o que eu falei no nosso vídeo de ontem à noite. O Flamengo não tem nada de diferente. Pô, nossa senhora, imagina, cara. Hoje seria a segunda-feira que seria. Você tem camisa? Não tem nada diferente, cara. Nada. O Flamengo é um time muito ajudado aqui no Brasil. Mas muito ajudado, né? Por cota de televisão, e CBF. Quero dizer, essa parte financeira realmente. Aí o Maracanã, olha a situação do Maracanã, cara. Eu vi o presidente do Flamengo falar: por que eu vou tentar construir um estádio? Pode prejudicar a gente, endividar o clube, e aí, né, dificultar o campo, não conseguir fazer ali os investimentos. Então pegou o Maracanã aí por 19 anos. Claro, você tem que disputar, né, essas baboseiras aí que se não fosse o Flamengo, o Maracanã, sabe? Olha o que o Maracanã proporciona pro Flamengo, cara. Pegou um estádio reformado aí, né, depois da Copa, sem botar R$1, mano. Você imagina o que seria do Flamengo sem Maracanã? O Flamengo ia jogar onde, cara? Sabe? Pô, então assim, aí beleza, vai construir um estádio que ia dificultar pra eles, dentro de campo. Então é um time muito ajudado. Então ainda bem que aconteceu assim, tudo dentro de uma normalidade, porque esse papo também de alguns, tá? O próprio Mauro César falou que não teve jogo, cara. Sabe? Não teve jogo. Foi muito fácil, muito fácil. Então tu tem que escutar esse papo, porque eles... Eu só peguei esse corte aí dos flamenguistas, porque sim, tinha muita gente acreditando. Que dava. Quem ganhou do time do Chelsea, horroroso, né, que disputa lá a Conference League, sabe, cheio de moleque, cheio de molecada, um jogador a menos num determinado momento do jogo. Aí, calma, baixa a bola, gente. Baixa a bolinha de você, tem nada de diferente, que vocês são muito ajudados. E sim, por um determinado período, bem administrado, é isso, com muita ajuda, sabe? Aí é isso. Mas você acha que vai sair fora do país e vai... Não, baixa a bolinha. Baixa a bolinha. E outra coisa, assim, só pra finalizar, família, eu sei que eu não tô falando de clubes, né? Eu tô falando, né, de jogador, porque é um jogador revelado no Vasco, é um vascaíno, e por muitas vezes, né, eu já vi esse papo, já ouvi esse papo aí de vascaíno, olha a Arrascaeta, olha isso, olha aquilo, não faça isso, tá? Pelo menos aqui eu te peço de coração, aqui no canal Vasco em Família, que nunca mais faça essa comparação de Felipe Coutinho e Arrascaeta, porque assim, cara, Arrascaeta é bom jogador? Pô, não dá pra negar, muito bom jogador, é um cara bom de bola, mas aqui no Brasil ele só jogou em time bom. Ele só jogou em time bom. Ele pegou uma época boa do Cruzeiro e pegou uma época boa do Flamengo. Ele nunca jogou em raça braba, não. Sabe? Então, assim, sempre com times qualificados, né? Aí, posse de bola. E mostra o talento dele. Agora, foi jogar contra o Bayern ontem. Olha só, o cara nem andou. Então, a comparação Arrascaeta e Felipe Coutinho, ela é ridícula, cara. Ridícula. Um cara que nunca saiu aqui do Brasil, né, e pra performar fora, nunca teve um clube grande interessado nele aí, tal, destaque europeu. A gente fala de um cara que figurou em algum momento da carreira com nomes como Messi, Suárez, Cristiano, Neymar. Foi isso que aconteceu com o Coutinho na época ali do Liverpool. Porque ele foi, né, vendido, sabe, pro Barça, do Messi, do Suárez.
Então, pelo amor de Deus, não faça essa comparação assim de jeito nenhum. Tudo certo? Como eu disse, né, família? Agora, só daqui a pouco aí, às 4, 5 horas, sei lá, a Inter de Milão fazer o seu papel. E aí, Raul Gil, pegue o seu banquinho e saia de fininho. Família, repercutindo aqui algumas notícias do Vasco, me parece, né? Tô vendo aqui a página CRVG News BR, destacou uma resenha aí do jornalista Fábio Azevedo sobre o Radrizzani. Tem aqui, ó, o investidor italiano Andrea Radrizzani, dono da Sampdoria, realizou reuniões com o Vasco da Gama para discutir a compra da SAF e apresentou sua visão para o clube. Imagino, família, que aqui é o Fábio Azevedo, né, falando. Vamos lá, ó. Eu, se for investir no Vasco, vou juntar um fundo, eu lidero esse fundo de investidores, só que eu vou comprar o Vasco para daqui a 3 anos, 5 no máximo, revender. Eu vejo como negócio, explicou Radrizzani. O modelo foi comparado à estratégia de Ronaldo Fenômeno, que adquiriu o Cruzeiro em 2022 e revendeu em 2024. Radrizzani também deixou claro que não planeja investimentos de longo prazo, como na modernização do CT. Se vocês querem trabalho longo, CT, não vai ser comigo. Eu vou chegar e fazer um choque de ordem. Vai ganhar, brigar por títulos, mas depois eu vou vender. Tá aí. Entre os investidores interessados, Radrizzani foi o que chegou mais perto de um acordo, apesar de não estar descartado a abordagem focada em negócios a curto prazo e a falta de interesse em projetos estruturais como o CT desanimaram a diretoria vascaína. Tá aí, né, família? Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade, né? Eu não tô dizendo eu, tá? Mas principalmente aqueles que acabam atingindo bastante gente, né? Que são aí os jornalistas e tudo mais. E aqui, família, eu sempre falo isso, né? Não é uma questão de inveja, nada disso. Já falei aqui algumas vezes que eu acho, né, os profissionais aí, os jornalistas que trabalham com o Vasco, falando do Vasco, são muito capacitados, são excelentes comunicadores, mas que, na minha opinião, às vezes não, né? Nesse período jogaram contra o clube, cara. Jogaram defendendo uma gestão, né, como a do Jorge Salgado, gogó do início ao fim, depois vendeu da maneira que vendeu, correndo. E essas mesmas pessoas, elas continuam com esse discurso, que não deu certo, né? Que só deu merda no clube e continuam, tem que vender. E me parece que agora só vai vender na próxima eleição, não sei o quê. Então tratam essa situação como uma questão fácil, coisa que não é. A gente tem vários exemplos aí, como a do Botafogo. O que será do Botafogo futuramente? John Textor já se afastou lá do Lyon, vendeu o Crystal Palace, caiu lá, me parece, para a segunda divisão da Bélgica. Poxa, a gente tem um exemplo aqui também, né, do Atlético Mineiro, os donos lá, né, digo porque acho que são 4, não é isso? Os mecenas que eles falam, né? Rubens Menin, seu filho, tem mais uma galera lá, com muito papel colorido. Investiu pesado no primeiro momento, transformou, virou uma SAF, tá aí endividado. Então não é um cenário fácil. A realidade do futebol hoje é bem complicada, é bem difícil, né? Eu lembro que naquela época, não sei se foi no Vascaíno Cerrado, no próprio Pedrosa, levaram lá um profissional, o cara falou, a matemática de time competitivo, títulos e lucro, ela não é tão simples assim. Ela não é tão simples assim. Então aqui, né, por mais que eu não entendo sobre isso, eu não entendo muita coisa sobre negócio, gestão, investimento aqui, porcentagem ali, cara, mas entendo que não é fácil. Mas vai chegar um ou outro que vai falar, vende, Thiago, vende pra esse cara. Só porque ele falou que é um choque de ordem, vai brigar. Vai brigar o quê, família? Será? Será porque, poxa, quando a gente olha lá pro Sampdoria, vou mostrar aqui pra vocês, tá aí, 17º colocado do campeonato italiano. Beleza, né? Eu vou entender o argumento que não tem comparação a Sampdoria com o Vasco. Então, de repente, né, a ideia de investimento é bem maior, é bem superior ao que acontece lá com o Sampdoria na Itália. Mas você tem que ter um pé atrás, né? Tem que ter um pé atrás em relação a isso, porque, se a ideia é valorizar o ativo, por que não valorizar o Sampdoria? Deve ter lá a sua torcida, sua relevância no futebol italiano, mas fica numa 17ª colocação do campeonato da segunda divisão, poxa, mas vai ter vascaíno falando, vende, não sei o quê. E não é assim, família. E não é assim. Mas vamos aguardar, como eu disse, o Vasco tem que continuar caminhando para que possa atrair bons investidores, né? Porque eu acho que a mensagem que foi passada para o mercado nessa última venda não ficou legal, não ficou bacana. Eu não tenho esse conhecimento, tá? Mas imagino que é assim, família. Porque esses caras devem, ali, trocar uma ideia, né?
todo mundo com muito papel colorido, e a galera que tem a ideia de investir, sei lá, no futebol sul-americano, vai olhar para essa realidade que o Vasco fez de negócio com essa empresa. Poxa, a mensagem que passa, mano. Porque tu acha que a 777 não era queimada no mundo inteiro, nesse cenário do futebol? Evidente que o Vasco aceitou fazer negócio com essa galera. Não precisa limpar a imagem, né? Realmente passar a mensagem de um clube sério, porque senão, né, vai ficar atraindo gogó, família, na minha visão. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar também essa situação aí envolvendo Ramon Dias e Emiliano, vamos lá, ó. O vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, afirmou que o clube responsabilizará o ex-CEO da SAF, Lúcio Barbosa, caso seja obrigado a pagar indenização ao ex-treinador Ramon Dias e seu auxiliar Emiliano Dias. A FIFA condenou o Vasco, em primeira instância, a pagar mais de 30 milhões à dupla por conta da rescisão contratual em abril de 2024, após uma goleada de 4-0 para o Criciúma. O clube alega que Ramon e Emiliano pediram demissão enquanto a dupla sustenta que foi demitida, gerando a disputa judicial. Carregal destacou que se a decisão for mantida, o Vasco moverá uma ação de regresso contra Lúcio Barbosa, a 777 Partners, EICAP e a ex-CFO Kátia dos Santos, gestores à época dos fatos. Tá aí. Ai, meu Deus do céu. Tem que falar mais alguma coisa, família? Por isso que eu pego aqui no pé, pô, do Chiliquento, diz do Chiliquento Rocha, cara. Vamos lá, seguindo pra gente falar um pouco também dentro de campo. Vamos lá, ó, Léo Jardim e Coutinho entram em semana decisiva no Vasco, né? A gente teve aí algumas informações dizendo que o Vasco estava caminhando no processo de renovação com o Léo Jardim. Vamos aguardar, então. E o Felipe Coutinho no dia de hoje, deixei até pra falar sobre isso, né? No dia 30, uma segunda-feira, o contrato do Felipe Coutinho está se encerrando. Família vascaína, o que eu falei com vocês? Dia 30, segunda-feira. Poxa, aniversário do meu papai, família. Deixa aí o seu parabéns, manda um abraço aí, um alô para o seu Dé. Deixa aí nos comentários, logo mais vou estar com ele aí, dar um abraço nele. Pô, se eu tô aqui falando do melhor assunto do mundo, sendo aquele vascaíno do Vasco em família, o Tiagão, né? Tá todo dia aí falando com vocês. Graças ao seu Dé, né, que deixou essa herança aí, essa belíssima herança, por sinal, família. Parabéns, pai, tamo junto sempre. E aí, família, na situação do Felipe Coutinho um pouco mais complicada, né, porque o Aston Villa tá dificultando, né. Não sei como é que vai ficar, de repente o Aston Villa, sei lá, quer algum papel, que Felipe Coutinho abra mão de alguma coisa, não sei, né, porque o jogador tá muito adaptado aqui, quer ficar, família, tudo mais, né, seu instituto também, né, foi inaugurado, e o Felipe Coutinho é uma peça muito importante na família. Eu acho que é um jogador que jogando bem, a gente viu isso contra o São Paulo, é um cara que aumenta muito o nível do Vasco, né? Muito o nível do Vasco, e a tendência é que isso aconteça, né? No decorrer da temporada com o trabalho do Fernando Diniz. Então, poxa, espero muito que o Felipe Coutinho possa ficar, e sinceramente, poxa, nem estava imaginando isso. Pelo papo, né, do próprio Felipe Coutinho, das informações um tempo atrás, não, tá certo, vai renovar, pá, vai rescindir o contrato, e não tá sendo assim, né, família? Então, vamos torcer. Em relação ao nosso próximo adversário, né, o Botafogo tá aí, ó, próximo adversário do Vasco no Brasileiro. Botafogo demite o técnico Renato Paiva. Acaba mexendo um pouco aí, né, com o nosso próximo adversário. Não sei se o Botafogo vai conseguir a contratação de um treinador até essa partida, mas assim, família, claro que não dá pra negar que o Botafogo tem um bom time, é um time qualificado, mas a gente tem que aproveitar esse desgaste aí, né, emocional, porque assim, o Botafogo, eu acho que tem uma diferença da eliminação do Flamengo para do Botafogo, porque o Flamengo foi eliminado pelo Bayern, que é um clube, poxa, gigante na Europa e no mundo, claro, de muito recurso, de muita qualidade. Agora, a eliminação do Botafogo, ela passa por uma covardia, né? Porque encarou um time, vamos dizer, pau a pau e jogou com a bunda lá atrás, mas o jogo inteiro. O jogo inteiro. Então, a demissão, acho que do Renato Paiva vai muito nesse sentido. Então, né, é um time que eu não vou dizer que é fácil ganhar. Mas, poxa, o Vasco tá trabalhando aí, tá focado para essa partida, vai fazer um amistoso. Botafogo tem essa questão que eu tô falando, né? Desgaste emocional, viagem e tudo mais. Deve dar algum tempo aí para, né, os jogadores, deve poupar alguns atletas, de repente, não sei. E o Vasco tem que aproveitar para ganhar do Botafogo, sair um pouco ali de perto do Z4 e também pegar aquela confiança visando, claro, o jogo contra o Del Valle. Não é isso, família? Fui! Tamo junto! Daqui a pouco eu tô de volta.